o mistério da estrela que cai do céu. O que a terceira trombeta revela sobre o nosso tempo? Você já parou para pensar, meu querido irmão, que talvez muitos sinais descritos no Apocalipse estejam mais próximos da nossa realidade do que imaginamos? E se aquilo que João viu há quase 2000 anos estivesse revelando acontecimentos espirituais que já podemos perceber ao nosso redor? E se a terceira trombeta não estiver falando apenas de um evento futuro, mas também de uma contaminação espiritual que já está atingindo multidões? Hoje você vai entender algo profundo. Talvez você já tenha lido esse texto muitas vezes, mas nunca percebeu o peso espiritual que existe nele. E quando você compreender o significado dessa trombeta, minha querida irmã, você vai olhar para o mundo de outra forma. Porque a terceira trombeta fala sobre águas contaminadas, mas não apenas águas físicas. Ela revela algo muito mais sério, uma contaminação espiritual capaz de adoecer almas, destruir discernimento e afastar pessoas da verdade de Deus. Preste muita atenção até o fim, porque o que vamos estudar aqui pode mudar sua forma de enxergar o tempo em que estamos vivendo. Vamos à palavra. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11 dizem: O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora observe isso, meu irmão. Cada palavra aqui carrega profundidade profética. Vamos entender versículo por versículo. O terceiro anjo tocou a trombeta. No Apocalipse, as trombetas são anúncios divinos. Na Bíblia, trombetas têm significado de alerta, convocação e juízo. Em Êxodo, a trombeta anunciou a presença de Deus no Sinai. Em Números, ela convocava o povo para movimento. Em Josué, anunciou a queda de Jericó. Em Tessalonicenses, anunciará a volta de Cristo. Sempre que uma trombeta soa, algo importante está acontecendo. Aqui, a terceira trombeta anuncia uma intervenção divina que expõe corrupção e contaminação. Não é um simples acontecimento. É um aviso celestial. Deus está dizendo: despertem. Algo está envenenando as fontes. Caiu do céu uma grande estrela. Na Bíblia, estrelas frequentemente simbolizam seres espirituais ou autoridades espirituais. Veja Apocalipse capítulo 1, versículo 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Em Isaías capítulo 14, vemos a queda de Lúcifer comparada a uma estrela caída. Em Lucas capítulo 10, Jesus disse: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então essa estrela caída representa algo que perdeu sua posição de luz, algo que foi criado para iluminar, mas caiu. Isso fala de corrupção espiritual. Pode representar líderes espirituais desviados, doutrinas corrompidas, movimentos que pareciam luz, mas espalham trevas, falsos mestres, enganos espirituais sofisticados. Veja bem, minha irmã, nem tudo que brilha vem de Deus, nem toda voz espiritual é voz do céu. Hoje existem muitas estrelas que caíram e continuam influenciando multidões. Pregadores sem verdade, ensinos sem arrependimento, evangelhos sem cruz, promessas sem santidade, aparência de luz, mas essência caída. Jesus alertou sobre isso em Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Observe, não são incrédulos, são pessoas religiosas, mas enganadas, ardendo como uma tocha. Isso é muito sério. Ela ainda parece luminosa, ainda parece fogo, ainda parece poder espiritual, ainda parece unção, mas não é luz verdadeira. Esse é o engano mais perigoso. Paulo disse em 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 14: Satanás se transfigura em anjo de luz. Perceba isso, meu irmão. O maior engano não se apresenta como mentira grotesca, ele se apresenta como uma versão distorcida da verdade. Hoje vemos isso claramente. Mensagens que emocionam, mas não transformam. Pregações que agradam, mas não confrontam.
palavras que confortam, mas não conduzem ao arrependimento. Isso parece tocha. Mas não é a luz do Espírito Santo. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Na Bíblia, água simboliza vida espiritual, verdade e palavra. Jesus disse: "Quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede." Efésios fala da lavagem da água pela palavra. Então, rios e fontes representam os lugares de onde as pessoas bebem alimento espiritual. Agora pense comigo. Quais são as fontes de onde as pessoas estão bebendo hoje? Redes sociais, influenciadores espirituais, pregadores populares, mensagens motivacionais disfarçadas de evangelho, teologias modernas que rejeitam santidade. Muitos estão bebendo dessas fontes, e muitas dessas águas estão contaminadas. Hoje existe uma geração sendo ensinada a buscar bênçãos, mas não obediência, a exigir promessas, mas rejeitar renúncia, a desejar céu, mas sem cruz. Isso é água contaminada. O nome da estrela era Absinto. Absinto, na Bíblia, simboliza amargura, juízo e corrupção espiritual. Em Jeremias capítulo 9, Deus disse: "Eis que darei absinto a comer a este povo." Absinto representa aquilo que amarga a alma. A contaminação espiritual produz amargura porque afasta o homem da presença de Deus. A pessoa perde sensibilidade espiritual, perde discernimento, perde fome da palavra, perde prazer na oração e, sem perceber, vai morrendo por dentro. Talvez você conheça alguém assim. Já teve sede de Deus, já chorou na presença dele, já viveu intimidade espiritual, mas hoje está seco, frio, insensível. Isso muitas vezes acontece porque bebeu águas amargas, absinto espiritual, e muitos homens morreram das águas. Aqui está o resultado: morte espiritual. Não necessariamente física, mas separação da verdade. Pessoas vivas biologicamente, mas mortas espiritualmente, frequentam cultos, cantam louvores, leem versículos, mas estão desconectadas da vida de Deus. Jesus falou disso à igreja de Sardes: "Tens nome de que vives e estás morto." Isso está acontecendo hoje. Há uma epidemia espiritual silenciosa. Pessoas aparentemente bem, mas internamente vazias, cheias de conteúdo religioso, mas sem relacionamento com Cristo. Essa é a morte causada pelas águas contaminadas. Veja um exemplo bíblico disso: Adão e Eva. A serpente contaminou a fonte da verdade. Ela distorceu a palavra. Disse: "É assim que Deus disse?" O veneno começou numa pequena distorção e gerou morte. Assim o inimigo age até hoje. Ele não nega toda a verdade. Ele apenas altera partes dela. E isso já basta para contaminar tudo. Veja um exemplo atual. Hoje muitos dizem: Deus quer apenas sua felicidade. Parece bonito, mas está incompleto. A Bíblia diz que Deus quer santificação. Às vezes santificação dói, corrige, confronta, transforma. Outro engano moderno é dizer: não existe juízo, Deus é só amor. Sim, Deus é amor, mas também é justiça. Negar isso contamina a fonte. E quem bebe dessa água amarga vive uma fé superficial. Agora veja um exemplo futuro. A terceira trombeta aponta também para um tempo de engano ainda mais intenso antes da volta de Cristo. Jesus disse em Mateus 24: "Se possível fora, enganariam até os escolhidos." Isso mostra que o engano será sofisticado, persuasivo, religioso, convincente, e só permanecerá firme quem estiver profundamente firmado na palavra. O que fazer para não beber dessas águas? Primeiro, conheça a Bíblia profundamente. Quem conhece a verdade, reconhece a falsificação. Segundo, ore por discernimento espiritual. Peça que o Espírito Santo revele enganos ocultos. Terceiro, examine tudo pela Escritura. Não aceite algo porque emociona. Aceite porque está na palavra. Quarto, permaneça perto de Cristo.
Quem anda perto da fonte da água viva não precisa beber de cisternas contaminadas. Jesus é a fonte pura. Nele não há absinto. Nele não há engano. Nele não há contaminação. Só vida. Só verdade. Só salvação. Meu querido irmão, talvez hoje Deus esteja te alertando. Talvez você tenha bebido de fontes erradas. Talvez sua alma esteja amarga e você nem percebeu. Mas hoje Cristo está te chamando de volta. Volte à fonte verdadeira. Volte à palavra. Volte à oração. Volte à intimidade com Deus. Porque enquanto há vida, há restauração. E aquele que bebe da água que Jesus oferece jamais morrerá. A terceira trombeta é um alerta. Mas também é misericórdia, porque Deus sempre avisa antes. Ele revela para salvar. Ele alerta para restaurar. Ele mostra o perigo para conduzir de volta ao caminho. E se hoje você ouviu essa mensagem, não ignore esse chamado. O Senhor está falando com você. Meus queridos irmãos, ontem eu postei um vídeo intitulado Por que Deus ainda não mudou essa pessoa? O que está travando a transformação? E eu perdi alguns inscritos por causa desse vídeo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Muitas pessoas querem uma palavra bonita, confortável, agradável aos ouvidos. Querem mensagens que façam carinho no ego, mas não querem mensagens que confrontem a alma. Mas veja bem, meus queridos irmãos, eu não estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui para agradar a Deus. A minha missão não é enfeitar a palavra, para que ela fique agradável aos ouvidos de quem não quer mudar. A minha missão é anunciar a verdade. É alcançar almas para Cristo. É buscar aquela ovelha que está distante e conduzi-la de volta ao pastor. É estender a mão para quem está perdido e mostrar o caminho da vida eterna. Essa é a minha missão. Eu não estou aqui para dizer o que as pessoas querem ouvir. Estou aqui para dizer o que elas precisam ouvir. Mesmo que isso incomode, mesmo que isso confronte, mesmo que alguns decidam ir embora. Porque quem ama de verdade fala a verdade. E a verdade muitas vezes machuca antes de curar. Ela confronta antes de transformar. Ela expõe antes de restaurar. E é exatamente por isso que ela salva. E se você concorda com esse propósito, se você também entende que é melhor ouvir uma verdade que transforma do que uma mentira que conforta, se você não quer ser enganado por palavras doces como mel, mas que no fim se tornam amargas como absinto, então fique comigo nesta jornada. Porque aqui nós vamos nos preparar para a eternidade. Aqui nós vamos permanecer firmados na palavra verdadeira. Aqui nós não vamos negociar a verdade para conquistar aplausos, porque quem vive apenas de enfeites espirituais pode até ser aplaudido na terra, mas se perderá na eternidade. Mas quem vive pela verdade da palavra, ainda que enfrente lutas, perseguições e caminhos estreitos, herdará a vida eterna ao lado de Deus. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários: eu escolho a verdade de Deus. Clique no gostei, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. E se você ainda não assistiu ao estudo de ontem, vá assistir, porque aquela mensagem pode abrir os seus olhos para algo que talvez esteja travando a transformação de Deus na sua vida. E se você deseja caminhar conosco nessa jornada até a eternidade, inscreva-se agora neste canal, porque aqui o compromisso não é agradar homens. O compromisso aqui é anunciar a verdade de Deus, custe o que custar.